Oi, oi, oi! Você está no Espaço Jaires e eu sou a Jaires Gomes. E nesse canal a gente fala sobre expansão da consciência, como você viver do seu verdadeiro eu, como você ser uma pessoa melhor, tanto para você, quanto para o seu pai, para sua mãe, para todas as pessoas que lhe rodeiam, e como você mantém distância daquelas pessoas que você não gosta, você às vezes é obrigada a estar ali. Como você convive com essas pessoas, sabe? Se às vezes não dá para manter distância. E hoje é o terceiro encontro do nosso encontro da mentoria, o início, e hoje vamos falar sobre o grande objetivo da vida, que é o propósito supremo. Propósito supremo, como assim? Lembrando que a gente não tá falando de religião, tá? A gente tá falando próprio de estilo de vida, modo de pensar, como eu faço o gerenciamento das coisas que acontecem na minha vida, como eu faço o passado ir, como eu faço o passado deixar ele lá no passado, você tá entendendo? Não ficar ali remoendo aqueles comportamentos, aquelas coisas do passado. E como eu almejo meu futuro, um futuro almejado, não um futuro separado do que eu sou de verdade, você tá entendendo? Porque muitas das vezes as pessoas sacrificam o momento presente por um futuro almejado. Só que este momento é a coisa mais importante que a gente tem. Não interessa se é daqui a 12 dias, não interessa se é daqui a um mês. A gente sempre vai viver no agora. Você tá entendendo? Esse agora é a parte mais importante da nossa vida. Por isso a importância de estar bem agora. Claro, ter objetivos para o futuro, sim, com certeza que é importante, né? Mas não se esquecer de quem nós somos agora. Não passar por cima do que a gente acredita para poder agradar o outro. Você tá entendendo? Claro que tudo que a gente fala aqui tem exceções, mas a intenção é essa, própria você se reconhecer de como você é de verdade. E eu vou fazer uma introdução rapidinha, com base na aula anterior, que é, na aula 1, você entendeu que existe algo mais profundo do que o seu pensamento. E o que seria isso, Jaires? É um campo de inteligência mais vasto que o conhecimento. Aquele conhecimento acumulado pela mente do passado, que muita gente fica preso nele. No módulo 2, eu falei o que nos move nas buscas externas e a importância da percepção. E hoje vamos recapitular tudo e estudar o propósito supremo. Ok. O que você deseja? Você já se perguntou isso? O que eu desejo, Jair? O que eu desejo da minha vida? Essa pergunta eu me fiz já há uns anos atrás, porque quem conhece um pouco da minha história sabe que eu fui de igreja evangélica, nasci na igreja e depois de uma certa idade, toda a minha família se distanciou dos dogmas humanos, das regras humanas, de placa de igreja. A gente não se distanciou de Deus, no caso, pode chamar do nome que quiser, Elohim, Jah, né? Mas o Deus, a essência, o poder é o mesmo. E antes eu não tinha a percepção do que eu era, né? Eu achava que era aquela questão do que os evangélicos ensinam, de que você vai viver aqui, se você for bom, você vai pro céu, se você for mal, você vai pro inferno, né? Eu senti aquele buraco interno, sabe? Aquela falta de alguma coisa, e eu não sabia o que era. Eu pensava que era o próprio diabo, né? Mas hoje eu sei que o diabo são nossas ações. Eu posso escolher viver no paraíso ou eu posso escolher viver no inferno. Isso depende das minhas atitudes e do que eu aceito que o outro faça comigo. Ok, de onde vem a ideia que se torna nossa necessidade? Como eu sei que eu preciso de tal coisa? De onde vem essa ideia? Ela vem dos anseios, aquilo que você acredita que precisa.
que é exatamente aquilo que você busca. O que eu acredito, o que você acredita que você precisa, é aquilo que você busca. E isso nasce da percepção de quem você é. Ou seja, não é uma necessidade real, mas uma ideia fabricada pela noção de eu. Ok. Se você é uma pessoa que precisa muito de reconhecimento e da opinião positiva dos outros, o seu propósito externo sempre vai ser esse: conseguir a validação dos outros. Entendeu? Se você acha que para você se sentir uma pessoa bem, feliz, que tem uma reputação boa, você precisa que os outros te aprovem, você vai viver sua vida sempre procurando conseguir validação dos outros. Você tá entendendo? O que você acha que precisa é, na verdade, um preenchimento para si mesmo. A necessidade surge da percepção que você tem de si. No caso do reconhecimento, por exemplo, sua noção de eu depende da opinião dos outros. Isso é muito louco, porque quando eu me afastei da religião, né, quando eu me afastei da placa de igreja, dos dogmas humanos, eu me senti um pouco perdida, né? E eu achei que se eu conquistasse coisas na minha vida, a minha noção de eu mudaria. Foi quando a minha ficha caiu, quando eu comprei o meu primeiro iPhone. Trabalhei duro, trabalhei. Juntei dinheiro, porque era caro na época, 2011. Tô com ele até hoje, é um telefone muito bom, mas enfim. Eu achava, tipo, sabe... Hoje em dia tem aquela onda de você querer coisa de marca. Eu achava que eu adquirindo aquele telefone, justamente daquela marca, eu iria me sentir melhor. Foi aí que eu vi que não é nada daquilo. Primeiro você precisa se sentir melhor dentro, você precisa estar bem dentro. E as coisas de fora são só complementos, você tá entendendo? São importantes, claro que são importantes, mas a sua noção de eu não deve sair daquilo ali, sabe? A sua personalidade, o que você acredita. Mas ok, vamos continuar. A busca no mundo exterior. O que todo mundo almeja, né? Porque você nunca pode alcançar esse objetivo de preenchimento no mundo externo. Mas por que, Jaires? Por que eu não posso encontrar esse objetivo de preenchimento no mundo externo? Porque, escute bem, porque ele não depende do que você tem ou não externamente. Depende da sua percepção interna, ou seja, o que você é. Muitas das vezes a gente cria uma máscara de... Na verdade, é normal, né? A gente vai criando máscaras no decorrer da nossa vida e achamos que aquelas máscaras é nós mesmos, é a nossa personalidade. Mas, na verdade, são só coisas externas que a gente tenta preencher o vazio interno que a gente tem, entendeu? Eu posso mudar a percepção interna através de resultados externos, não através dos resultados externos, que nasce dessa busca. Acrescentar mais coisas não vai tornar você mais pleno, verdadeiro e realizado. Lembra que eu te falei do telefone? Que eu comprei o telefone pensando que eu ia me sentir uma pessoa melhor, uma pessoa realizada, que na verdade eu vi que aquilo tudo era besteira, que aquilo tudo era uma ilusão que o mundo cria. Então, eu não posso mudar os meus resultados através da busca externa. Acrescentar mais coisas não vai tornar você mais pleno, verdadeiro e realizado. Sinto muito te dizer. Pode até
pode até te dar uma sensação de... Pode até não, com certeza, te dá uma sensação de... eu realizei aquela coisa. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, você vê que não faz sentido. Você continua a mesma pessoa, você tá entendendo? Porque a noção de eu interna, você estava tentando tirar daquela coisa externa. Ok. Porque a noção de eu distorcida, que chamamos de falso eu, falso self, ele cria necessidades. O falso eu, que é a noção interior distorcida, cria necessidades que você percebe externamente. Então, passa a buscar no externo as coisas que imagina que vão aumentar seu grau de importância e aprovação. Você tá entendendo? É muito louco isso. E tipo, eu tô procurando passar pra você uma forma assim muito tranquila, porque eu sei que é um assunto muito complexo e que geralmente a gente não ouve falar disso, né? Talvez você que esteja vendo esse vídeo aí seja a sua primeira vez que você esteja falando, que você esteja ouvindo falar disso, do falso eu, do falso self. Você tá entendendo? Mas, se você prestar atenção, você vai entender direitinho. E também seguir as outras sequências, né? Porque esse daqui é o encontro número 3 de sequências que já teve, né? Para entender. Por que essa busca de aprovação não cessa, não termina? Mesmo eu conquistando um carro bom, conquistando uma casa boa, viajando, postando no Instagram para todo mundo ver, né? Não que isso seja uma coisa ruim, mas eu não, o que eu tô dizendo aqui é que para você não tirar a sua noção de eu, a sua importância daquilo ali, você tá entendendo? A busca por aprovação não cessa por 2 motivos. Motivo número 1, é difícil você alcançar um resultado externo se a necessidade desse resultado vem como fonte uma falta externa. No modo geral, funciona assim. Há um sentimento de não ter algo, que é a força restritiva e negativa. E o querer esse algo, a vontade de alcançar isso, é a força progressiva e positiva. Essas 2 forças muitas vezes se anulam. Tava assim no vídeo. Essas forças muitas vezes se anulam. O segundo motivo é: não há satisfações e plenitude nas conquistas. Você pode conseguir muitas riquezas e sucesso, mas ainda assim continuar se sentindo como quando não tinha nada. O problema é o viver identificado com o falso eu. Precisa entender as estruturas, que é a base, né? E precisamos entender também a superfície da nossa vida. A noção de eu é determinante em nossas escolhas. Tipo, aquilo que eu penso que sou determina as minhas escolhas. Isso é até um pouco óbvio, né? Porque podemos traçar o caminho a partir do que somos ou a partir do falso eu nascido da mente. Um é completo, o outro é a falta. Sempre que você se foca para fazer algo, olha para as questões superficiais ou as questões estruturais. O que estuda, faz, pensa, hábito, tudo é superficial. Inclusive, nos vemos superficialmente, aquilo que pensamos ser. Por trás dessa camada aparente há algo mais profundo. Para estruturar a sua vida, precisa conhecer o que está além da superfície, entender a estrutura. Do contrário, continuará vivendo da mesma forma. A superfície da vida
é a noção de eu que vem da mente e tudo que nasce dela. A estrutura é o que você é, o ser. Conseguimos deixar claro isso aqui? Porque eu sei que é uma coisa... Se você é uma pessoa que provavelmente nunca ouviu falar disso, é uma coisa um pouco complexa. Eu sei disso, um pouco difícil de entender. Mas eu vou fazer aqui um desenho, não ligue pro meu desenho, tá? Porque eu não sou uma boa desenhista. Mas não tem problema não, o importante é fazer você que tá aí do outro lado entender a mensagem, né? Digamos que aqui é o mar. E essas ondas do mar que às vezes, né, é muito agitada, é os nossos pensamentos, né? Eles ficam ali oscilando, né? E a parte profunda do mar é o nosso ser. Quem nós somos de verdade. Você tá entendendo? Muitas das vezes, esse ser, essa essência, vai se perdendo com o tempo. Vai se perdendo com as coisas que a gente vive como criança. Experiências com pais, com professores, com colegas de escola. E aí a gente passa a querer tirar a nossa noção de eu da superfície, dos pensamentos, que são invariáveis, que são repetitivos. Ou seja, a gente tenta ali criar a nossa noção de eu de uma coisa estável, instável, né? De uma coisa que não tem base, que não tem estrutura. Que é o fazer, né? Os pensamentos não é o que eu sou, é o que eu faço. Os seus pensamentos não é o que você é, e sim o que você faz. O pensamento acontece em você. Você tá entendendo? Ok. Se você tá entendendo, você deixa um entendi já aí. Pra eu saber que você esteve aqui, pra fortalecer também o canal, né? Porque depois eu falo sobre isso. O que você precisa entender? Primeiro, que a vida tem um propósito interior e um propósito exterior. A vida tem dois propósitos. Os dois, contudo, estão interligados. Ou seja, o ser e o fazer estão interligados. O propósito interior diz respeito a quem somos, ao ser, que é primário. Já o propósito exterior diz respeito ao fazer, aquilo que eu faço, que é secundário. O que você faz deve nascer daquilo que você é, de modo que haja harmonia entre essas duas dimensões. Em geral, não é isso que acontece, porque as pessoas vivem do falso eu e assim se perdem no fazer. Você tá entendendo? As pessoas se perdem no fazer, se perdem na superfície, se perdem na mente. Você tá entendendo? Acha que só porque adquiriu um carrinho melhorzinho ou adquiriu um carro que nunca teve, se acha a melhor pessoa do mundo. Acha porque, qualquer coisa que se adquire na vida, né? Às vezes fazer uma viagem pro exterior faz questão de postar ali nas redes sociais pra estar mostrando. Porque o fazer, com o fazer a pessoa acha que, caralho, aquele cara é foda, aquela mulher é foda, sei lá, o que as pessoas realmente acham como uma pessoa bem-sucedida, aquela pessoa é foda. Mas, na verdade, quando você vai ver, a pessoa não é nada daquilo, né? Não vamos citar nomes aqui de ninguém, mas a gente tem visto aí muitos famosos que descobriram coisas horríveis deles, né? E aí faziam transparecer que era uma coisa, mas na verdade por dentro era outra. E é justamente isso que eu tô tentando te explicar aqui. Vamos lá.
Você pode passar a vida toda tentando resolver os problemas, correndo atrás desses problemas, sem se voltar para si, de modo que tudo persiste, tudo continua. Ou você pode se voltar para a essência, para o ser, para você se desassociar daquele padrão mental que foi criado pelo seu passado. Você simplesmente volta para a sua essência, para o seu ser. Porque o propósito interior, que é o que vem primeiro, é o despertar. Viver o seu verdadeiro eu. No encontro número 1, é só dar uma olhada ali, já que tá na sequência. Vocês podem olhar o encontro número 1, que eu falei muito sobre isso. Viver do verdadeiro eu, viver consciente daquilo que você é. O despertar é compartilhado por todos, porque também é um propósito do universo. O propósito interior é trazer aquilo quem somos, a consciência, para o mundo. Ou seja, eu não sei se você já ouviu falar daquelas pessoas que passou por uma experiência de quase morte, que por algum momento a mente ali, o barulho mental, né, se firmou ali, né, porque muitas vezes você tá em coma, muitas vezes você desmaia, e a pessoa fala, se quiser pode colocar no YouTube aí, experiências de pessoas que viveram quase morte, né, ou que tiveram uma doença muito grave, né, mas com base nessas experiências, eu vejo que quando você chega ali quase no fim da sua vida, você percebe que a mente era só barulho mental, que tem algo mais importante do que a mente, que tem que prevalecer como base na nossa vida, sabe? A gente não pode viver do falso eu, viver daquilo que construímos ao decorrer da vida, sabe? Porque tem a essência, que é um propósito do universo com cada um de nós. O despertar para a essência. Já o propósito exterior é aquilo que você faz. E isso muda de pessoa para pessoa. E de tempos em tempos na mesma pessoa. Ok? Entendeu? O propósito exterior é o que eu faço. Por exemplo, antes eu fazia unhas. Fazia unhas, me especializei em fazer unha de gel, tudo isso, né? E depois, aquilo ali não fazia mais sentido pra mim. Não fazia mais sentido pra mim. Eu procurei mudar, procurei aprender sobre justamente isso aqui que eu tô tentando passar pra vocês, né? Que eu tô passando pra vocês. Que no caso mudou. O meu propósito exterior mudou. Em vez de eu estar lá com minha bunda sentada na cadeira, fazendo as unhas das outras pessoas, eu tô aqui sentada minha bunda na cadeira, falando sobre expansão da consciência. Ok? Descobrir qual é o propósito interior e viver alinhado com o ser é a base. É o fundamento para descobrir e viver o propósito externo com satisfação e resultados. Essa harmonia conduz ao verdadeiro sucesso, que é bem mais do que ter coisas, né? Porque todos nós sabemos que coisas são passageiras. Mas o que você é de verdade prevalece com você para sempre, né? Todos nós, depois que morremos, fica só o que a gente era, né? O que a gente fez, o que a gente tinha como coisas, se vai tudo. Às vezes é doado, às vezes é queimado, às vezes é deixado lá, você tá entendendo, no mofo. Então, por isso a importância do ser. Porque a humanidade em si, todo mundo, não interessa o país, o estado, todo mundo em si,
vive inconsciente do ser. Não despertamos ainda. E isso nos afasta de quem verdadeiramente somos. Porque não há essa separação entre consciência e pensamento. Vivemos identificados com a mente. E enquanto não temos consciência de quem verdadeiramente somos, buscamos o significado da vida apenas no fazer e no futuro, sem realizar o propósito que o universo tem para cada um de nós, que é trazer consciência para o mundo. Consciência está presente no momento em que há a manifestação, de modo que passa a conduzir o processo que cria a própria realidade. Se eu vou lavar um prato, eu estou presente ali naquele momento. Se eu estou dirigindo, eu estou presente ali naquele momento. Ah, mas eu tenho problemas para resolver. Ok, mas se você tem um problema para resolver, senta, escreve e não fica ali remoendo aquilo ali na cabeça, né? Teve uma discussão com alguém, resolve aquilo, você tá entendendo? Não fica levando pro resto da sua semana, pro resto da sua vida, aquele rancor, aquele ressentimento, você tá entendendo? Ok. Já falando do terceiro propósito, que é o propósito superior, propósito supremo. O propósito supremo, que é o alinhamento e a reconciliação entre os propósitos interior e exterior. Devemos buscar a harmonia entre o ser e o fazer, entre a nossa essência e o aspecto humano. O sentido de estar completo, de ser pleno e abundante. A consciência é a luz sobre todas as coisas, em conexão com algo maior, muito mais profundo do que nós, mas que também está em nós, porque é a nossa essência. O propósito supremo da vida é ser luz no mundo, mas para isso é necessário viver a partir do ser, harmonizando ele com o fazer. Ok. Ou seja, primeiro eu sei quem eu sou, tá? Sei quem eu sou. E depois eu vivo a partir dali. Não fico procurando coisas externas para preencher a minha noção de eu. Ok? Deixa aqui embaixo um oi, Jaires, para eu saber que você esteve aqui. Você está no canal Espaço Jaires, que falo de expansão de consciência e de como você vive melhor.